Presidente, deputado Fernando Santana, a quem já agradeço a delicadeza por ceder-me esse tempo para apresentar meu pronunciamento nesta manhã. Senhores deputados, senhoras deputadas, meus caros telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale do Cariri, ouvintes da emissora do Poder Legislativo Cearense, a FM Assembleia. Estou um tanto quanto rouco, meio que afônico, deputados companheiros do PDT, Nezinho e Marcos, mas não posso deixar passar em branco esse tema que tem sido veiculado ao longo dos últimos 2 meses e que, talvez que por um grito, o Nordeste, o Brasil e o Ceará possam perdê-lo. No dia 17 de julho próximo, o Banco do Nordeste do Brasil chega aos 67 anos, ajudando, e muito, no desenvolvimento dos 9 estados nordestinos, do norte do Espírito Santo e do norte de Minas Gerais, todos incluídos no polígono das secas. O BNB atua em cerca de 2.000 municípios. É uma data que todos nós devemos comemorar. Antes de propormos efetivamente um movimento pró-fortalecimento do BNB, é importante registrarmos um pouco de sua história. Na década de 50, o Nordeste vivia anos de estiagem, o que aumentava o sofrimento do povo. O Brasil era presidido por Getúlio Vargas, que queria passar para a história como o pai dos pobres. Assim, Getúlio Vargas tomou a iniciativa de enviar ao Nordeste o seu mais prestigiado assessor, o ministro da Fazenda, Horácio Laffer, que veio com a missão de levantar as ações mais recomendáveis para desenvolver a região. Laffer revelou em seu relatório ao presidente que mais vulnerável no Nordeste era a falta de crédito. E assim, Laffer se expressou ao presidente, abre aspas, o Nordeste, pela sua forte e corajosa população, poderia contribuir mais vantajosamente para o progresso do país se tivesse a seu favor uma assistência de crédito mais ampla, especializada na natureza peculiar de seus empreendimentos agrícolas e industriais. Fecha aspas. Convencido do argumento, o presidente Getúlio Vargas determinou que Rômulo de Almeida elaborasse um projeto de lei para ser enviado ao Congresso Nacional, tendo como foco a criação de um banco que lutasse contra o subdesenvolvimento do Nordeste. Abrimos aqui um parêntese para dizer que o idealizador do Banco do Nordeste foi Horácio Laffer, e o primeiro presidente foi o baiano Rômulo de Almeida, e o cearense Raul Barbosa deu prosseguimento, sendo seu segundo presidente. Aliás, Raul Barbosa foi deputado federal, governador do Ceará e senador da República. Minhas senhoras e meus senhores, hoje o BNB é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina e diferencia-se das demais instituições financeiras pela missão que tem a cumprir: atuar na capacidade de instituição financeira pública. Deputado Sérgio, quando puder. Como agente catalisador do desenvolvimento sustentável do Nordeste, integrando a região na dinâmica da economia nacional. Sua função básica é executar uma política de desenvolvimento ágil e seletiva, capaz de contribuir de forma decisiva para a superação dos desafios e para a construção de um padrão de vida compatível com os recursos, as potencialidades e as oportunidades da região. Cabe ao BNB a operacionalização do imprescindível Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e a administração do maior instrumento de desenvolvimento desta região, que completou 30 anos no último ano de 2018, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE. Para se ter uma ideia de uma grandiosidade, o BNB fechou 2018 com 43 bilhões e 300 milhões de reais aplicados em sua área de atuação. Senhores deputados, senhoras deputadas, falo da relevante soma de 43 bilhões e 300 milhões de reais. Foram investidos 33 bilhões com recursos do FNE, principal fonte de recursos da instituição. Também foram contratados
quase 11 bilhões de reais com crédito de curto prazo, dos quais 9 bilhões foi por meio do Crédito Amigo, o maior programa de microcrédito da América do Sul. Em comparação a 2017, o Banco do Nordeste aplicou mais que o dobro com recursos do FNE, ou seja, houve um crescimento de 104% nas aplicações dos recursos do FNE para investimento no Nordeste. Do total, 16 bilhões e 400 milhões de reais foram destinados a projetos do setor de infraestrutura, com foco em iniciativas em áreas estruturantes para o desenvolvimento regional, a exemplo da geração de energia, principalmente eólica e fotovoltaica, a distribuição e transmissão de energia, o saneamento básico e a infraestrutura aeroportuária. O BNB, através do FNE, disponibiliza recursos para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, por deliberação da SUDENE. Há ainda o Agroamigo, que utiliza recursos do FNE, que investiu 2 bilhões e 500 milhões de reais em 506 mil contratações, beneficiando o homem do campo. O BNB também opera o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste, o PRODETUR, criado para estruturar e desenvolver o turismo na região. Sem falar no Programa Água para Todos, convênio do BNB com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, no sentido de fortalecer a segurança hídrica no Nordeste brasileiro. Além de tudo isso, ainda há recursos de instituições nacionais e internacionais, como com o Banco Mundial, o BID, e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. E vejo a importância e o valor que o BNB dá ao Ceará. Essa semana foi reinaugurada a agência no município de Granja. A agência oferece mais conforto, mais agilidades nos serviços e também as cidades de Barroquinha, Camucim, Chaval, Martinópolis, Uruoca e Jijoca de Jericoacoara. Aqui faço um parêntese para dizer que essas 6 cidades foram incluídas na delimitação do semiárido nordestino a partir de luta nossa e de outros parlamentares, junto ao governo do Estado, que sensibilizamos ao então Ministério da Integração Nacional para ampliarmos a delimitação do semiárido nordestino e aqui no estado do Ceará, incluirmos mais 25 municípios, onde esses 6, Barroquinha, Camucim, Chaval, Martinópolis, Uruoca e Jijoca de Jericoacoara, além da sede da agência Granja, estão preparadas para desenvolver financiamentos do semiárido. Entre as suas principais atividades financiadas, o comércio, o artesanato, a carnaúba, a fruticultura, a pecuária, a pesca e o turismo. E mais uma notícia alvissareira. Uma pesquisa nacional da FEBABRAN, Federação Brasileira de Bancos, deu nota máxima ao canal de atendimento SAC do Banco do Nordeste. O relatório também apresentou um desempenho do BNB superior à média nacional. O Centro de Relacionamento ao Cliente e de Informação ao Cidadão atua como primeira instância sobre produtos e serviços oferecidos pelo banco aos clientes. Este é o BNB que o Brasil precisa. Este é o BNB que o Ceará merece. Mas, amigos ouvintes da FM Assembleia e telespectadores da TV Assembleia, fizemos essa retrospectiva diante da notícia de que o BNB estaria na lista das empresas públicas e de economia mista a serem privatizadas. Num tempo em que a moda é o fake news, rogo a Deus para que essa notícia seja uma fake news. Se for verdade a intenção do governo, apelo para que a equipe econômica e o próprio presidente Jair Bolsonaro pensem 2 vezes antes de colocar em prática esta absurda ideia, pelo compromisso que os servidores do banco têm para com os Estados-membros do semiárido brasileiro e para com a população nordestina. Neste momento, apresento o requerimento e peço o apoio unânime desta Casa. O requerimento é endereçado ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, aos nossos 3 senadores e 22 deputados federais, além do presidente do BNB, Romildo Carneiro Rolim,
e a presidenta da Associação dos Funcionários do BNB, Rita Josina Feitosa da Silva. Aproveito para propor à bancada de parlamentares federais do Estado do Ceará, e aqui vi há pouco o grande deputado Jaziel, para que na reunião que se terá na próxima segunda-feira com o senhor governador do Estado, Camilo Santana, se tire uma posição que a bancada do Ceará é contrária à privatização do Banco do Nordeste, porque não podemos fazer com que um instrumento de desenvolvimento, uma instituição, digo melhor, de desenvolvimento como é o Banco do Nordeste, venha a nos deixar sermos órfãos. Deputado, aqui no semiárido brasileiro. No final do pronunciamento de Vossa Excelência, se possível. Pois não, deputada. Nos deixar órfãos aqui de uma instituição de tanta credibilidade, que fornece e que dá ao Estado do Ceará e aos outros estados do Nordeste, ao norte de Minas e ao norte do Espírito Santo, as condições de procurarmos equilibrar os desequilíbrios e os desníveis regionais que existem no Brasil. O requerimento, pedimos, além da manutenção do BNB, o fortalecimento da instituição diante da sua importante representatividade socioeconômica para o país e da valorização de seus servidores. Eu faço esse apelo para que, numa grande união política no Estado do Ceará, tenhamos aqui a hombridade e, acima de tudo, a relevância de participarmos de uma luta tão importante para o Estado do Ceará e para o Nordeste brasileiro, que é a manutenção das atividades do Banco do Nordeste aqui entre nós. Se não fosse assim, poderia até utilizar de estar sem voz para poder vir defender o banco, mas venho aqui, seja com voz ou com gestos, mas principalmente estimulando para que tenhamos ações que sejam elas determinantes, para que tenhamos aqui entre nós a continuidade do desenvolvimento que faz na região Nordeste o Banco do Nordeste do Brasil. Passo agora a ouvir os apartes, iniciando pelo deputado Heitor Ferrer e em seguida ouvindo a prestigiada deputada doutora Silvana. Deputado Heitor. Deputado Sérgio, olha, eu fico extremamente satisfeito e bem representado com o pronunciamento de Vossa Excelência. Alguém tem que se movimentar e, obviamente, quem vive no estado do Ceará, nos outros estados nordestinos, sabe da importância do Banco do Nordeste do Brasil, e essa movimentação tem que ser feita antes de um tiro de misericórdia. De repente, ouve-se falar da possibilidade de estudo, e as pessoas ficam atônitas, todas muito solidárias ao banco, mas ser uma iniciativa concreta, né? Concreta. Então, eu quero me solidarizar com Vossa Excelência, me acostar ao pronunciamento de Vossa Excelência. Agora, dizer uma coisa, deputado Sérgio, nós temos que tirar da classe política o direito de estar indicando essas presidências de bancos oficiais. Pode até indicar, mas do próprio quadro do banco. Como hoje é. Como hoje está sendo. Mas eu vejo, às vezes, em mudança de governo, uma luta hercúlea de lideranças políticas para indicar a Caixa Econômica, para indicar o Banco do Brasil, para indicar o Banco do Nordeste. A direção do banco tem que prestigiar os funcionários de carreira. Eles é que conhecem bem o banco e sabem essas funções que Vossa Excelência tão bem enumerou aí. Eles sabem, como técnico, quais os limites do banco e quais os aspectos do banco. Portanto, é essa só a ponderação que eu faço. Os bancos oficiais, eles têm que ter a direção entregue aos seus servidores concursados e que são verdadeiros abnegados servidores públicos. E parabenizo Vossa Excelência mais uma vez. Incorporo a parte de Vossa Excelência, que enriquece meu pronunciamento, sem nenhuma dúvida, e faço também as mesmas pugnações como Vossa Excelência. Acredito sim que a valorização do quadro técnico de carreira da instituição deve prevalecer em nome daquilo que é o Estado brasileiro, ao invés de pensarmos apenas em governos. E é por isso que o Banco do Nordeste, ele não é um banco de governo, ele é um banco do Estado Nacional Brasileiro. Deputada doutora Silvana. Deputado
Uma parte depois Essa presidência concede mais 3 minutos, deputado. Deputada Derlane Noronha, se eu soubesse que a senhora era tão gentil, já tinha votado na senhora umas 3 ou 4 vezes para presidir a sessão. Deputada doutora Silvana, em seguida, deputado Nezinho. Vai ser bem rápido, meu querido deputado Sérgio Aquiar. O meu marido, deputado federal Jaziel Pereira, seu amigo, já está, vai ter um café da manhã com os federais que apoiam o governador Camilo Santana. E no caso do Jaziel, ele votou no Bolsonaro, mas a intenção do Jaziel, a intenção nossa, é de servir de canal para o bem do nosso Estado, da nossa gente e do nosso povo. Então, aqui, eu já tenho aqui o aval do Jaziel, que ele já me permitiu lhe apartear, dizendo que realmente o Jaziel só aconselhará, votará e participará de acordo com o bem do nosso Estado. Ele estará com o governador Camilo Santana, agora, se eu não me engano, é segunda-feira, no café da manhã, e a posição do Jaziel é estar ao lado das lutas do nosso Nordeste, especialmente do nosso Ceará. Se pudesse ser só do nosso Ceará, melhor ainda, mas do nosso país, especialmente do Nordeste e do Ceará. Então, conte com o Jaziel, conte também, que eu sei que conto com Vossa Excelência. Tenho convicção disso, está ali o nosso deputado Jaziel. Lute pelo nosso Banco do Nordeste. Isso é uma riqueza que o Nordeste tem, deputado Jaziel. E o Denox também, sem dúvida nenhuma. Lutemos por essa riqueza que o Estado do Ceará tem, em conjunto com o Nordeste, para que a gente não nos deixe a sensação de perdermos aquilo que já é nato, aquilo que já é nosso. Deputado Zezinho, legítimo representante da região metropolitana e de um dos municípios que recebe o maior número de recursos de financiamento na área de infraestrutura de investimentos, que é o município de Horizonte. Deputado Sérgio, só para parabenizar a Vossa Excelência por esse pronunciamento e dizer também da nossa preocupação, nós que estamos da região metropolitana e do município que tem um potencial industrial e que eu conheço toda a região, o quanto é que o Banco Nordeste tem sido importante, não só para a região, mas para o estado do Ceará e para o Nordeste. Acho que esse momento é um momento rico de poder, nesse momento, já alertar a bancada federal do Ceará, alertar também o nosso senador, o governador do estado, e o nosso querido deputado tem razão de dizer que esse é o momento, antes que o governo federal tome uma decisão tão errada, que 67 anos de conquista que o Nordeste teve, de ganhar um banco importante, não para o Nordeste, mas para o Brasil, nós que fazemos parte dessa casa, temos que estar juntos, deputado Sérgio, junto com a bancada federal, junto com os nossos senadores, com o nosso governador e com todos a bancada do Nordeste, para que a gente possa levar o governo federal e dizer da importância que esse banco tem tido para o nosso Nordeste e especialmente para o nosso Ceará. Obrigado, deputado Nezinho. Agradecendo aos senhores e senhoras, reafirmo a luta. O Banco do Nordeste é dos brasileiros, é dos nordestinos e é nosso, do povo do Ceará. Muito obrigado.